Olá pessoal, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia. Hoje vamos falar de Júpiter na casa 4, ou Guru em Shukabhava. E o que ocorre quando você tem Júpiter aqui? O que é Júpiter? Esse planeta diz muito de nossa fé, espiritualidade, onde nos sentimos sortudos, abundâncias financeiras, espirituais, filosóficas, bênçãos divinas. É o planeta que descreve o marido em mapas femininos, como aquele homem vai impactar a vida da mulher que é dona daquele mapa. Representa a nossa fertilidade, como colocar filhos no mundo. E a casa 4 é uma casa angular. Kendra é um pilar de força, então representa uma instância importante que é a nossa felicidade. Quando nos deparamos com a quarta, não é a primeira coisa que vem na cabeça, felicidade. Mas se pensarmos que ela é a nossa segurança, está muito atrelada à nossa felicidade. E felicidade está associada ao quão nós recebemos amor, ao quão recebemos afeto, fomos nutridos, fomos protegidos, fomos amados. A figura que primordialmente faz isso é a mãe. E existem algumas exceções, mas primordialmente é a mãe. Então, se somos amados e protegidos pela nossa mãe, tendemos a ser mais felizes. A quarta descreve também as nossas conveniências, como automóveis, carros, casa, apartamento, ar-condicionado, colchão king size, closet, barcos, lanchas, jet ski, qualquer artefato de luxo. Descreve muito da nossa vida dentro de casa, de como nos associamos com os nossos entes queridos, o fim da vida, o que é curioso quando pensamos em alfa e ômega, porque a quarta é o início da vida, a nossa terra de origem, onde chamamos de lar, e ao mesmo tempo o fim da vida. Então nós iniciamos e terminamos no mesmo lugar. É um pilar de força, a nossa fortaleza, porque se pensarmos, por exemplo, num filme O Mágico de Oz, Dorothy fala constantemente, não existe nenhum lugar como a nossa casa. E é interessante essa simbologia porque ela sai para uma terra que ela imaginava ser o ideal de felicidade e ao longo do filme tenta encontrar pessoas que estão passando por dificuldades, encontrá-la e ajudá-las a encontrar a sua paz. E ao término do filme, já sendo um spoiler, ela acorda de um sonho e então durante o filme inteiro ela estava dentro de casa e conclui que não existe nenhum lugar melhor do que a casa da gente. Então, se você tem Júpiter na quarta, ele vai estar representado dessa forma no meu mapa. Júpiter expande os temas da casa com que ele se encontra. Então, quando nós colocamos um planeta numa casa tão privada, tão de foro íntimo, ele expande os temas. Aqui é um território da nossa educação, embora não seja a primeira coisa que pensemos dela. Educação muito mais associada à nona, que é a universidade, e a quinta, que é o ensino médio, mas a quarta é esse período do maternal ao ensino, a passagem para o ensino médio.
Então, Júpiter expande as possibilidades de educação. Se ele estiver num signo de exaltação, domicílio, ou mesmo em signos amigos, ele pode dar uma abundância na educação. Então você pode estudar em boas escolas, mas esse período é marcado por ser a época em que nossos pais nos dão educação, que acompanham mais fortemente o nosso processo de aprendizagem, e a mãe tem um papel muito importante nisso. Júpiter expande a relação com a mãe. Então, se você tem uma lua em boa situação, a relação com a mãe tende a ser muito otimizada. Em outras palavras, pode ser uma pessoa muito presente na sua educação, que te nutre, que te dá afeto, que te dá carinho, mas Júpiter dá mais de uma mãe aqui. Então você pode, ao longo da sua vida, esbarrar com pessoas que podem estar disfarçadas de figuras maternas, como uma professora que ensina tão bem e que é tão ligada a você que você vê ela como uma mãe, ou às vezes uma chefe. Então essas pessoas tendem a encontrar segurança maternal em várias instâncias. E é engraçado isso, porque Júpiter é um planeta masculino, Yang, e ele tem exaltação num signo feminino, que é Câncer, o signo da Lua. Então, Câncer é muito de afeto, nutrição, amor, proteção, guardar dinheiro. Então, Júpiter vai dizer o seguinte para todos os outros planetas, que melhor do que ter um deus homem é ter um deus mulher. Então é melhor ter uma deusa, porque as características de nutrição, amor, afeto, proteção e entrega são dadas incondicionalmente na figura feminina, e Júpiter entende isso. Eu gosto de colocar que a quinta casa é a nossa capacidade de dar amor, porque é a casa do Sol, e o Sol é um planeta muito masculino na astrologia védica. Ele é uma estrela que emite luz, então ele emite vida. Só que a Lua reflete a luz do Sol, então como ela está associada à quarta, diz muito de nossa capacidade de receber amor. Enquanto a quinta é nossa capacidade de dar amor, a quarta é nossa capacidade de receber esse amor. Então, Júpiter aumenta as proporções disso. Você pode sentir maior prontidão para receber o amor das outras pessoas. E isso é maravilhoso. Júpiter é o planeta do marido em mapas femininos. Descreve como essas mulheres vão conhecer o marido. Então, com Júpiter aqui, você conhece seu marido num ambiente muito doméstico. Você conhece ele numa festa dada em apartamento, dentro de casa. Eu já vi essas mulheres também conhecerem o primeiro marido, sendo esse homem já um amigo da família, que tem a simpatia da mãe, e a mãe apresenta esse marido. Se Júpiter estiver em signos amigos, ele otimiza bastante a presença do marido na vida dessa mulher, porque esse relacionamento com esse homem vai ser vivido num ambiente muito doméstico. A casa 4 representa a cozinha, representa restaurantes. Você pode conhecer o seu marido num restaurante, por exemplo. Todos esses lugares familiares em que nos sentimos mais à vontade, em que não temos aquela pressão de atuar. Como, por exemplo, na casa 5, onde nós performamos. A casa 4 é onde nos sentimos à vontade. Então, essas mulheres têm grande chance de se sentirem à vontade perto do seu marido. Então,
Júpiter promete longevidade na quarta. Essa casa é um ângulo, então Júpiter otimiza as suas qualidades quando ele está numa casa angular, seja ela na primeira, na quarta, na sétima ou na décima. Ele faz muito bem nesses ângulos, que são essa cruz que representa a estrutura do mapa. Mas só que as angulares são a energia do sagrado masculino, elas guardam a energia do deus Vishnu. Então, qualquer planeta que vá em casas angulares, ele se torna o que aquele planeta quer produzir para a vida daquele nativo, vai ser uma fonte de muita ação. Então, o marido promete ser proativo, o marido promete contribuir bastante para as conveniências. Então, ele envia um olhar com 100% de força para a oitava, que descreve as finanças do marido, os recursos escondidos, as finanças da família do marido ou da esposa também. Homens com Júpiter de quarta podem sentir essa mesma situação. Então, ele por si só na quarta otimiza as conveniências. Então você pode ter uma grande casa, um grande apartamento com boa estrutura, pode ter mais de um cargo, inclusive, se Júpiter estiver exaltado em Câncer. É interessante que milionários e pessoas que são prósperas na política tendem a ter fortes planetas na quarta casa ou em Câncer, porque esse signo e essa casa dizem muito de como nós guardamos dinheiro, de como nós administramos as nossas finanças. A quarta é poder, é um ângulo. Então, ter uma propriedade sólida, uma casa própria, é um atributo para a nossa vida, porque nós vamos ter segurança ali. E em mapas de mulheres, o marido pode contribuir financeiramente bastante com esse olhar pela casa 8. Se Júpiter estiver debilitado, ele pode fazer o contrário. A pessoa pode contrair dívidas e eventualmente hipotecar a casa, vender o carro, vender a moto e perder tudo. É uma possibilidade. Júpiter envia um olhar com 100% de força para a décima. Então, primeiramente, a gente pensaria que é uma pessoa pronta para estar na política, mas Júpiter foge de política. Política não está associada a Júpiter. Política está mais associada ao Sol, Mercúrio, Saturno, principalmente os dois últimos, que são planetas muito mundanos. Júpiter é mais interessado em sabedoria, em expansão espiritual. Então, com esse olhar para a décima, você pode fazer muito bem na carreira acadêmica, pedagogia. Vênus na quarta adquire Digbala, por exemplo. Então, pessoas com Júpiter ou Vênus na quarta podem ser muito boas para lecionar em universidade, em escola, trabalhar com criança, com educação. Júpiter envia um olhar com 100% de força para a 12ª casa, que é a nossa válvula de escape, terras estrangeiras, viagens para lugares ermos. Então, pessoas com Júpiter aqui na quarta casa não são necessariamente religiosas. Eu vejo pessoas com Saturno de quarta serem mais religiosas. Agora, a 9ª casa, que é os textos sagrados, ela está numa relação de oitava para a quarta. Então ela ativa a energia da casa 8, que é a morte da casa 9. Então, pessoas com Júpiter de quarta são muito mais espiritualizadas, e esse olhar para a casa 12 expande a possibilidade de você fazer viagens para lugares em que você acredita que podem te trazer a verdade, que podem ajudar no seu processo subjetivo. Esse alinhamento é muito bom se você tem indicadores no mapa que representam depressão, como por exemplo, Sol em conjunção com Saturno, Lua em conjunção com Saturno, Lua na 6, na 8, são indicadores de depressão. Então essas pessoas podem enfrentar crises emocionais. Mas se você é uma dessas pessoas e tem um Júpiter de quarta, ele alivia bastante qualquer crise emocional. Então
essas pessoas são muito gostosas e agradáveis de estarem perto, porque vocês tendem a enxergar felicidade em tudo, inclusive sentido em coisas pequenas. Entendem muito bem que a vida é feita, que a felicidade é feita de detalhes, então a sua sorte vem quando você cuida das pessoas, quando você dá carinho, quando você dorme junto, quando você é cúmplice, deita de conchinha, chora junto, junta dinheiro, financia. Então, Júpiter na casa 4, a sua sorte vem quando você se torna uma pessoa boa. E uma pessoa boa é uma pessoa que é amável. Então, são pessoas que tendem a ser muito amáveis, são boas de estarem perto, inclusive podem ter uma aura de cura. A casa pode ter uma aura de cura, uma energia muito leve. Se você tem sensibilidade energética mediúnica e entrar na residência de uma pessoa com Júpiter de quarta, você pode sentir a casa dela muito leve e um ar quase rarefeito, e sentir que elas são emocionalmente bastante nutridoras. Júpiter expande as possibilidades de terem filhos, mas a quarta não representa filhos necessariamente, muito mais a 5 e a 9, só que ele expande a fertilidade quando ele está numa casa angular. Então, a quarta é um posicionamento favorável para você ter filhos e ver a sua dinastia crescer. Então, se você tem Júpiter forte no D7, o mapa Saptantra, que é o mapa dos filhos, isso pode ser duplamente reforçado. Em mapas de mulheres, se vocês mulheres têm Júpiter em boa situação no D9 ou na Vansha, é mais um indicador de que aquele marido que vai presenciar a sua vida, que vai impactar a sua vida, tem maior chance de fazer você feliz. Por último, Júpiter na quarta pode fazer muito bem em nutrição, em pessoas que realmente ligam para o bem-estar da família, para a alimentação da família. Se são mulheres, tendem a se preocupar muito em como seu marido está se alimentando, em como os filhos estão se alimentando. Então, são pessoas muito preocupadas com o bem-estar geral da família, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise de Júpiter na quarta. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeos de astrologia toda semana, esteja sempre ligado. E se você deseja marcar uma consulta astrológica comigo, você pode me encontrar pela página do Facebook, que tem o mesmo nome do canal, AstroLucas, ou me enviar um e-mail para o endereço que se encontra embaixo da tela. O que você se sentir mais confortável. E como sempre, nos vemos na próxima. Até breve.